Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais bem-vindos a um vídeo para o canal. Hoje é um vídeo extra que eu estou fazendo exclusivamente para o YouTube para comentar, né, uma coisa que escalonou, que eu já havia comentado nas minhas lives anteriores, que era o caso do David Jones. Eu achei que só ia ficar naquela parte lá do Baltar zoando, não ia dar em nada. E o negócio escalonou, 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 até o ponto dele fazer um vídeo resposta para isso. Amigos, as coisas realmente estão mudando. Pelo menos no que é questão de youtuber gamer. Essa coisa de cobrança. E claro que isso deixou a comunidade gamer dividida, né? Como sempre. Uns defendendo e outros criticando. Mas a grande verdade, né? O David Jones, ele, pela conclusão que a gente chega, e por uma coisa que eu já olhava há muito tempo, ele se fabricou como um youtuber de gamers. Sendo que ele nunca foi um youtuber de games. Ele nunca foi um grande jogador. Só que o problema é que ele se fabricou como um conhecedor. O problema foi esse. Quando ele se pautou como conhecedor. E ele não era um conhecedor. Era um cara com grana, com recurso. Aliás, foi até um youtuber que comentou isso. Com grana e recurso, tudo fica mais fácil. Você consegue criar mais conteúdo, compra os jogos no lançamento, consegue ter os consoles à disposição para o teu trabalho, você consegue sobreviver. Mas é aquela, ou você vai para um lado em que você é um noob mesmo, é um cara que não entende nada, tá ali no mundo dos games que você quer entrar no mundo dos games, ou você paga de conhecedor. O David Jones queria pagar de conhecedor. Não sei por que motivo ele tá, não sei qual o motivo fazer isso, sei lá, para dizer isso. Você nota que ele fala muito rápido, é uma coisa que eu nunca gostei muito do David Jones. Aliás, isso é um mal, né? Porque o canal dele é Gameplay RJ, ele é até do Rio de Janeiro, né? Então, todo careca fala blá 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 blá, é uma coisa que me pauta muito. Você vê que eu tento totalmente parar, falar pausadamente, porque isso ajuda o entendimento e ajuda até você raciocinar. Então, ele faz muito no improviso, ele faz muito no corre. Isso que é um problema dele. Além do problema dele mentir na cara dura. Alguns dizem que isso foi exagerado, que não sei que lá, que ninguém é obrigado a saber nada. Claro, ninguém é obrigado a saber todos os inimigos de um jogo. Uma vez eu estava fazendo a live do Donkey Kong, foi na terça-feira, eu falei, eu não lembro de todos os inimigos, o nome de todos os inimigos do Donkey Kong Country, mas do Super Mario eu sei. Mas é porque eu nunca tive esse despertar de saber tudo. Sei algumas coisas, como Kremlins, que são os jacarés, né? Padrão do jogo. E o Karoo, que é o rei. E alguns bichinhos, como o Rambi, que é o rinoceronte. Então tem coisas que você consegue lembrar, você não consegue esconder. Assim, de você lembrar o que é. Mas mesmo que o cara não saiba, mesmo que eu não saiba tudo do Donkey Kong, eu sei a jogabilidade, sei como é que funciona, a mecânica e tal. O David Jones nem isso, cara. David Jones dá muita vergonha em jogos que assim, que não dá pra passar batido. Então não tem como não zoar. Pô, você pega o Crash, você não tem como não zoar. Eu que nunca joguei Crash pra valer, eu sei de toda a mecânica do jogo. Mas é porque, mesmo que eu jogasse algumas vezes no emulador ou jogasse em outras em computadores de amigos, quer dizer, em videogames de amigos, no emulador do computador, mesmo que eu fizesse isso, eu ainda tenho alguma noção de como é que funciona, cara. Cara, é absurdo. O cara não sabe nem a noção do pulo do Crash para ele pular pro outro lado da água, cara. Tipo assim, é erro muito. É erro muito, como é que eu vou dizer? Muito primário para alguém que se diz que jogava isso. Além de outra coisa, cara, eu não acompanho o David Jones totalmente. Eu não paro pra ver o David Jones, porque os primeiros vídeos que eu vejo dele, que eu vi dele,
eu já notava que ele era muito estranho. Ele não passava um cara conhecedor de videogames. Ele falava muita asneira. Tem acho que um vídeo dele do Pokémon Let's Go, ou algum outro vídeo lá que ele fala alguma coisa aí, que ele queria que as franquias da Nintendo fossem para os outros consoles, que não sei o que lá, sem saber como é que funciona a mecânica, a dinâmica, né, do mercado de games, como a Nintendo trabalha, como as empresas trabalham. Então, isso já me passou como algo que não dá para confiar. Não é um cara confiável de informação, não é um cara que dê opinião, que se, não, mas eu dou opinião, critico o mercado de jogos. Mas não é um cara que você leve a opinião dele a sério. Você não consegue levar nada dele a sério. Só que ele se leva a sério. Não sei por quê. Ele sempre. E naquela época ele já era foi zoado por isso. Beleza? Ele foi zoado por isso. Teve problemas com isso. Não vou dizer que teve problemas, mas teve gente zoando com isso. Mas agora as coisas escalonaram de uma certa forma. Foi para um certo nível em que ninguém dá mais crédito a ele. Ninguém fala assim uma coisa positiva para ele. Ele conquistou o que conquistou por ele saber trabalhar bem o algoritmo do YouTube, jogar os jogos na moda, sabe? Tá no meio. Ele conseguiu estar no meio de uma forma, como é que eu vou dizer? Da forma com recursos dele. Não é uma forma orgânica. Se você pega um youtuber, você pega alguém que saiba trabalhar o conteúdo, você nota quando o cara sabe. Claro que tem os caras que têm o recurso, mas eles podem baixar, podem pegar uma fonte e tal, para se basearem para poder criarem o seu conteúdo. Isso não é proibitivo, tá? Isso aí não existe uma regra, não existe uma regra para dizer, olha, você para entrar no mundo dos games, você tem que ter seu currículo gamer, você tem que ter não sei o quê. Não tem. Você tem que saber o que você está falando. É a questão mínima. Esse que é o problema de todo o mercado. Não só do mercado gamer, o mercado geek nerd, ele é lotado de pessoas que não sabem o que falam, sabe? Não conhecem o mercado, não conhecem a cultura geek, a cultura gamer que cerceia esse universo. Eles não conhecem, eles têm uma versão simplista, uma versão superficial, uma versão que não dá um embasamento para eles. Por isso que, assim, eu sempre fui um cara de criar conteúdo. Criei muito conteúdo na internet durante esses anos. Estou desde 2009 batia de frente com o blog. 2020 eu larguei. Foi a época da pandemia. Foi a época que não deu mais para continuar. Estava sem computador. Hoje eu estou com um computador mais ou menos, com Windows 7 ainda. Mas, eu pego gente aí que está anos e anos aqui na internet, consegue criar conteúdo, consegue monetizar, consegue chegar, ser sucedido, mas da maneira mais, como é que eu vou dizer? Maneira mais, assim, aplicando recursos, não organicamente, sabe? Tendo os recursos dele, gastando, investindo. Aí é mais fácil, né? Quem consegue monetizar, porque quem pegou o YouTube desde o início, como o David Jones, ele conseguiu trabalhar essa parte de monetização, conseguiu montar uma carreira. Hoje em dia, com o YouTube, é muito difícil. Você quer começar hoje a monetizar e você tem pouco recurso, tu vai suar, cara. Tu vai ter que dar sorte com alguma coisa orgânica. Para ser uma coisa orgânica que vai ter a ascensão. Ainda acho, pelo menos agora, não sei, eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo que eu tenho recebido mais notificação, mas foi de tanto eu filtrar o YouTube. Notificação de canais mais underground. Eu recebi um canal de Mugen de um cara aí, cara sabe do que fala. Ele começa a comentar as coisas. Mesmo que eu não concorde com a opinião dele sobre algumas coisas, mas ele tem uma bagagem técnica muito boa. Eu não sei que Mugen, não sei o nome. O cara tem até um monitor estourado. Sabe aquele monitor todo ruim. Você vê que o cara é pobre mesmo. O cara tá saindo do baixo e tá ganhando seguidores, tá farmando. Quem sabe um dia ele tá lá em cima. Eu posso pegar também, citar o Lord Betatrol, que está trabalhando com essa parte de stop motion, que ele tem a parte de games também, que ele consegue falar bem. Entende?
são pessoas que eu gostaria que estivessem em melhor situação, que tivessem maior engajamento, que o YouTube desse a oportunidade de maior engajamento, que o público fosse buscar mais. Mas uma coisa que o Amber estava comentando ontem na live dele, do Twitch, é o seguinte: o David Jones só tem esse sucesso porque é o que o público pede. Existe uma filosofia que diz: a cultura colhe seus ídolos. E o David Jones é o reflexo de uma cultura. Uma cultura que temos hoje, infelizmente, que dá valor a esse tipo de pessoa. Uma pessoa que você olha para ele, que ele fala, a ascensão dele no YouTube, né? Que é a seguinte: você tá com tudo em primeira mão, você não precisa fazer um trabalho com qualidade, você não precisa conhecer, entende? Você pode ficar anos e anos, né? Anos e anos. Só que um belo dia, aquelas pessoas que realmente entendem da coisa, elas vão cobrar isso. Mas não vão cobrar de uma forma que, como é que eu vou dizer? Não vão cobrar de uma forma a querer, como é que eu vou dizer? Cancelar, né? O famoso cancelamento. Elas vão cobrar de uma forma que, o David Jones não representa os gamers. O David Jones não conhece games. Isso não é proibir ele de nada, tá? Ele tem que saber saber a limitação do conhecimento dele, que ele diz que é o mago dos games, né? Dizem que ele é o mago dos games, diz que sabia tudo de Resident Evil, eu não sabia. Porque ninguém sabe tudo. Eu sou um completo ignorante em muitos jogos, mas eu sei um pouquinho de cada um. Um pouquinho. Mas aqueles que eu mais me interesso, acabam ficando mais na minha memória. Por exemplo, Super Mario. Super Mario eu sempre gostei desde criança, então eu tenho mais facilidade de lembrar das coisas do Super Mario. Tinha álbum no Super Mario. Era numa época que era muito difícil ter coisas do Super Mario. Quando saiu um álbum do Super Mario Bros. Da Multi-Editora, eu tive álbum de figurinha. Então, muito antes desse boom do Super Mario. Então, eu era muito fã. Então, isso me proporcionou a conhecer muito mais do personagem, a ter muito mais. Quer ver? Pokémon. Conheço muito bem os 150. Conheço a segunda geração. Conheço a terceira. A quarta eu vou mais ou menos, mas ainda conheço. Da quinta conheço mais ou menos. A sexta, um pouquinho. Eu tô até com o Nintendo DS meio parado para jogar, porque eu jogo ainda Nintendo DS. Eu não sou um cara rico, né? Eu peguei isso daí numa época lá que eu ganhei uma grana e jogo ele de vez em quando. Eu não jogo tanto game quanto eu jogava, mas eu tenho lembrança. E outra, quando você joga, você começa a se lembrar, você começa a ter um gatilho. Pô, eu lembro que isso aqui você fazia. Entendeu? Você começa a ter essas memórias puxadas. E o cara, nem assistindo um trailer de um jogo, ele consegue lembrar disso. Sabe? É tudo muito forçado. Muito forçado mesmo. É isso, sabe? Vou encerrando por aqui o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Gostou do vídeo? Opa! Voltou. Gostou do vídeo? Compartilha, curte, tá? E se possível, se inscreva no canal. Doação tem o Pix aí embaixo para vocês saberem. E se possível, participe da rifa de Páscoa que está rolando aí, que vai ter o sorteio no dia 9 no meu Instagram. Tá? Informações lá na aba da comunidade do canal. Valeu, abraços!